Mais uma vez, o senador Otto Alencar é destaque aqui nesse canal. Nós vamos ver alguns detalhes aqui que aconteceram no dia 2 de junho. E, inclusive, o próprio Conselho Federal de Medicina publicou uma nota de repúdio, blá blá blá, contra a CPI. Vamos dar uma olhada aqui. Então tá aqui, ó. Farol da Bahia. Conselho Federal de Medicina entra com representação contra Otto Alencar. Essa representação foi feita através de 6 médicos e nós vamos ler aqui uns destaques. De acordo com os médicos, durante seu questionamento, Otto Alencar, médico sem especialidade registrada na CRM Bahia e que se anunciou publicamente como ortopedista, valendo-se de sua posição como membro da CPI da blá blá blá, com formação em medicina e como se estivesse a discutir ciência, formulou questões grosseiras de medicina e de forma aparentemente rude, a médica Nise Hitomi Yamaguchi. Só que no início dessa nota de repúdio do CRM, a gente já vê que o negócio está ficando sério para o lado do senador Otto. Vamos seguindo aqui, ó. Os doutores afirmaram ainda que o senador descumpriu o item 23 do Código de Ética dos Médicos. Começou então a mostrar quem realmente ele é, e ele vai ter que arcar com as consequências de seus atos. Prescreve o princípio 18 do Código de Ética Médica que o médico terá para com os colegas respeito, consideração e solidariedade, sem se eximir de denunciar os atos que contrariem os postulados éticos, sendo, porém, apenado por eventual infração. Segundo o artigo 23, o médico que tratar o ser humano sem civilidade ou consideração, desrespeitar sua dignidade ou discriminá-lo de qualquer forma ou sob qualquer pretexto, com especificação no parágrafo único que o médico deve ter para com seus colegas respeito, consideração e solidariedade, diz o documento. Isso quer dizer que o senador Otto, um médico que se diz ortopedista, já descumpriu alguns artigos aqui do Código de Ética Médica, né? Então vamos lá. O texto alega ainda que houve ofensa aparente ao artigo 114 do Código de Ética Médica, segundo o documento. Se anunciar publicamente como médico ortopedista sem o devido registro no Conselho Regional de Medicina da Bahia, observamos o descumprimento do artigo 114 do Código de Ética Médica, que veda ao médico de anunciar títulos científicos que não possa comprovar e especialidade ou área de atuação para a qual não esteja qualificado e registrado no Conselho Regional de Medicina, como se comprova na busca ao portal do CRM Bahia. Além de se dizer que é médico, ele afirmou que era ortopedista. Só que o CRM não conseguiu encontrar o registro de especialidade para ortopedia no CRM Bahia, né? O CFM não conseguiu achar o registro no CRM Bahia. Então, ou seja, o senador Otto já infringiu aqui, no mínimo, 2 artigos do Código de Ética Médica. Vamos seguir. Aqui a representação contra o senador Otto, lá no Conselho Federal de Medicina, né? Garimpar aqui só algumas partes, mas eu vou deixar ele por completo aqui no vídeo. Vocês deem pausa e leiam aí, se caso queiram, né? E eu vou deixar também na descrição o link aqui dessa representação, tá ok? Então vamos lá, ó. Vimos solicitar a Vossa Senhoria sejam apuradas as condutas do médico Otto Roberto Mendonça de Alencar, CRM Bahia 3055, regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, também senador da República, durante audiência na data de ontem, 1/6/2021, transmitida nacionalmente pela TV Senado na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o blá blá blá, com ampla repercussão na sociedade brasileira. Então, se inicia dessa forma aqui a representação que esses médicos fizeram. Bom, aqui é o resultado da busca lá no CRM Bahia, tá? Então tem o nome completo dele aqui, ó, Otto Roberto Mendonça de Alencar, o CRM dele, 3055, a data de inscrição no CRM que foi 28 de dezembro de 1972, e a primeira inscrição, a mesma data, né? Inscrição principal, e a situação dele hoje é regular, ou seja, ele ainda está inscrito no CRM Bahia. E aqui embaixo tem, ó, especialidades e áreas de atuação. Médico sem especialidades registradas. Endereço não tem exibido e telefone também não tem exibido.
Então aqui só mostra que ele infringiu o Código 114 de ética médica, né? Ele alegando que é uma coisa que ele não é. É um absurdo que uma pessoa dessa estirpe esteja numa CPI fazendo indagações a uma médica cientista com 40 anos de profissão. E eu dei uma olhada no currículo dela. O currículo da doutora Nise é simplesmente espetacular. Seguindo aqui, ó. Então tá lá, a notícia aqui no CFM. CFM publica moção de repúdio em defesa do médico ao respeito e à civilidade na CPI da pandemia. Aqui o Conselho Federal de Medicina, ele está entrando com essa moção de repúdio em defesa da categoria, pelo que está acontecendo lá na CPI do blá blá blá. Em algum ponto é citado o que aconteceu com a doutora Nise Yamaguchi. Então, seguindo aqui, ó. O Conselho Federal de Medicina, CFM, legítimo representante de mais de 530 mil médicos com registros ativos no país, publicou moção de repúdio em virtude de atitudes adotadas por alguns senadores na condução dos trabalhos na Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. E aqui é a descrição dessa moção de repúdio. Eu não vou ler ela inteira, porque é um pouco longa, né? E eu deixo aqui para vocês, quem quiser ler, simplesmente dê um pause aí e leia aí no vídeo, certo? Vamos seguir. Aqui são todos os CRMs que assinam a nota de repúdio, né? Aqui o site Metrópolis, que eu acho que esse site é um pouco esquerdista, mas mesmo assim ele comentou essa nota de repúdio aqui, ó. O Conselho Federal de Medicina, CFM, divulgou nessa quarta-feira, 2/6, moção de repúdio à CPI da blá blá blá, por manifestações que revelam ausência de civilidade e respeito no trato de senadores com relação a depoentes médicos à comissão. Então você vê, até um site que tem um viés mais à esquerda, ele noticiou aqui a nota de repúdio do CFM. Então aqui são algumas partes daquela representação que eu li a introdução lá no início do vídeo. Então eles descrevem aqui direitinho o que aconteceu, as perguntas que foram feitas, como que o senador Otto tratou a doutora Nise e o que ele disse está transcrito aqui. E aqui, seguindo aqui as outras perguntas, vocês se quiserem ler. Aí aqui é uma parte interessante, ó, admissibilidade da denúncia. Cabe salientar de início que no âmbito do vigente Código de Ética Médica, aplica-se ao Dr. Otto Mendonça de Alencar, CRM Bahia 3055, o inciso 1 do preâmbulo que reza: o presente Código de Ética Médica contém as normas que devem ser seguidas pelos médicos no exercício de sua profissão, inclusive nas atividades relativas a ensino, pesquisa e administração de serviços de saúde, bem como em quaisquer outras que utilizem o conhecimento advindo do estudo da medicina. O senador, ao se qualificar como médico perante a sociedade, se valeu fortemente do conhecimento advindo do estudo da medicina, com condutas e afirmações peremptórias, algumas inverídicas, que apontam para a admissibilidade da presente denúncia. E seguindo aqui, eles destrincham mais um pouquinho. Ofensa aparente aos artigos 111 e 112 do Código de Ética Médica. É nitidamente inverídica e contrária à educação da saúde por médicos nos meios de comunicação a afirmação de que a arritmia, para quem toma uma medicação, é dose dependente e que vai exigir doses maiores do medicamento porque é uma enfermidade idiosincrática. Bom, isso aqui são coisas que a gente não vai entender, né? Mas o que vale mesmo é a base, que é a ofensa aparente aos artigos 111 e 112 do Código de Ética Médica. E aqui a representação vai destrinchando o que é o 111 e o 112. Continua, né, aquela explicação. Quem quiser ler, fique à vontade. Eu vou passando aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então, outra parte interessante aqui, ó. Na mesma linha, ao combater o uso da cloroquina no tratamento precoce da blá 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 como antiviral, pontificou com outra informação inverídica, facilmente constatável na literatura médica, de que a medicação para protozoário nunca cabe, sempre e nunca cabe para vírus. A tentativa de usar drogas reposicionadas pelos cientistas pode levar a bons resultados, como os descritos por cientistas da Fiocruz com o uso da cloroquina em dengue. Tal conduta, do ponto de vista ético, está em desconformidade com o artigo 112 do Código de Ética Médica,
Resolução CFM número 2217 de 2018, o qual veda ao médico divulgar informação sobre assunto médico de forma sensacionalista, promocional ou de conteúdo inverídico, que essa representação está embasada bastante naquilo que o senador Otto Alencar falou durante os questionamentos à doutora Nise Yamaguchi. Vamos seguir aqui, ver se tem mais alguma coisa. Tá aqui, ó, outra parte interessante. Diante de uma nova doença, com grande incerteza em sua evolução clínica e terapêutica, decidiu prudentemente o CFM, em seu parecer número 4 de 2020, considerar o uso da cloroquina e hidroxicloroquina em pacientes com sintomas leves no início do quadro clínico, a critério do médico assistente e em decisão compartilhada com o paciente, e explicando os efeitos colaterais possíveis para obter um consentimento livre e esclarecido. Tal decisão está alinhada com o princípio 26 do Código de Ética Médica, ao recomendar que a medicina será exercida com a utilização dos meios técnicos e científicos disponíveis que visem aos melhores resultados. Ofensa aparente ao artigo 23 do Código de Ética Médica. Prescreve o princípio 18 do Código de Ética Médica, que o médico terá para com os colegas respeito, consideração e solidariedade, sem se eximir de denunciar atos que contrariem os postulados éticos. Essa parte aqui também está na moção do CFM, então ela está aqui na representação desses médicos, e esse artigo também está destacado lá na moção do CFM. Próximo, agora é ofensa aparente ao artigo 114 do Código de Ética Médica. Ao se anunciar publicamente como médico ortopedista sem o devido registro no Conselho Regional de Medicina da Bahia, observamos o descumprimento do artigo 114 do Código de Ética Médica, que veda ao médico de anunciar títulos científicos que não possa comprovar e especialidade ou área de atuação para a qual não esteja qualificado e registrado no Conselho Regional de Medicina, como se comprova na busca ao portal do CRM Bahia. Aí a gente tem aqui uma informação, né, da busca do CRM, com o número do CRM dele aqui, 3055, o nome completo, situação regular, que é o tipo de inscrição a principal, especialidade não existe registro, data de inscrição 28 de dezembro de 1972. Então a gente pode ver que tanto na moção do CFM quanto nessa representação, a gente tem também mais um código de ética que foi violado pelo senador Otto Alencar. Desagravo coletivo aos médicos que usam responsavelmente drogas reposicionadas para o tratamento da Covid-19 e, em particular, a médica Nise Hitomi Yamaguchi. Existem inúmeros médicos que estão saindo em defesa do que a doutora Yamaguchi falou e contra o tratamento que ela recebeu do senador Otto Alencar. Nós temos aqui agora quem são os médicos que assinaram essa representação, que foi o professor Dr. Flávio José Dantas, o professor Dr. Plínio José Cavalcante, o Dr. Carlos Antônio Dantas, o professor Dr. Hélio Teixeira, Dr. Luiz Gonzaga Dantas e o professor Dr. Evandro Guimarães. Esses são os médicos que entraram com a representação no Conselho Federal de Medicina. Seguindo, nós temos aqui uma coisa de realmente arrepiar os cabelos. Passeando pelo Twitter, eu encontrei essa conversa. Juca Nunes Neto. Otto Alencar é conhecido aqui na Bahia como Dr. Hannibal Lecter. Entendedores entenderão. Para quem não sabe, Hannibal Lecter é uma personagem de ficção científica. E essa trama teve início em 1992 com o filme O Silêncio dos Inocentes. Ele era um médico que canibalizava alguns de seus pacientes. Esse Juca Nunes está dizendo que lá na Bahia o Otto Alencar era conhecido como Hannibal Lecter. Isso aí já pega bastante, né? É uma coisa aí que já me deixou assim, o que será que aconteceu? Aí eu fui buscar. E essa senhora aqui, ó, Vânia de Jesus, ela escreveu: sou uma das vítimas dele, um ortopedista medíocre que me aleijou aos 18 anos. Olha bem, né? Olha o nível onde nós estamos chegando. Aí, esse outro tweet aqui, ó. Nossa, também tô passando por isso no tornozelo. Olha bem. Aí a Vânia responde: o meu caso foi esse. Ele cortou o meu astrágalo no erro e ainda tirou o meu calcânio. Foram 8 anos de muletas e cadeira de rodas e 13 cirurgias. Mentiu, enganou e me tirou o direito de praticar meus esportes na época. Tenho sequelas horríveis até hoje. E aí mais um aqui se solidarizando, ó. Boa noite, Vânia. Que coisa horrível, eu sinto muitíssimo. Aí ela responde: obrigado, Fábio. Tristeza e dores causadas por esse erro me fez crescer e conhecer o Cristo que hoje sirvo.
Por isso me enjoa ver esse senhor medíocre e arrogante achando que é o bom. Realmente eu fico estarrecido em saber que esse tipo de coisa aconteceu e parece que ninguém sabe, isso ficou na surdina e está começando a aparecer agora. Por quê? Por conta das atitudes dele lá na CPI. As atitudes dele começaram a revirar as coisas e olha só o que está aparecendo. E está aparecendo mais. Vamos seguir em frente, o vídeo não acabou não. Olha aqui, ele que fala tanto e reclama, e olha só o que acontece com o filho dele. Ó. Filho de senador volta a ignorar recomendações sanitárias contra o blá 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 e participa de ato com aglomerações em Tarantim. Já pensou? O filho dele não segue as orientações do próprio pai. Esse pai deve estar muito triste mesmo com esse filho, né? Seguindo aqui. Olha só o que eu achei aqui na época em que Otto Alencar estava se candidatando a senador pela Bahia. Botaram ali um Procura-se, Eduardo e Otto Alencar, os irmãos Petralha. Daí você já vê o nível, né? Procura-se por 30 anos de desvio de dinheiro da saúde para sua clínica, por roubo de 620 milhões da cesta do povo, por cobrar 10% de comissão na reforma de estradas, por embolsar 20 milhões do ferryboat e por roubar 50 milhões da prefeitura em Simões Filho. Bom, isso aqui eu não sei até onde isso é verdade, mas eu vou deixar o site aqui para vocês entrarem lá, que é esse aqui, ó, www.ottoalencar555.wordpress.com. Lá vocês verifiquem se vale a pena acreditar ou não no que tem lá. Eu vi e tem muita notícia lá, muita informação que vai contra esse senhor Otto Alencar. Valeu? Muito obrigado por ter assistido. Espero que vocês deem um joinha aí, isso ajuda bastante o canal. E vamos seguir em frente trazendo mais informações. Até o próximo vídeo. Até mais. Fui.